Você vende gelo no Pix? Tenha cuidado. Se você se interessou pelo tema de hoje, fique comigo após a vinheta. Fala galera do Gelo, tudo bem com vocês? Meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Gelo e Alimento. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nova questão, sobre o tema da atualidade, que é essa questão do Pix. E vou colocar também o desenquadramento do MEI de um colega, de um cliente meu que entrou em contato comigo aí essa semana passada, querendo que eu registrasse a marca dele, né? Eu já tinha feito o clichê para ele ali da região de São Paulo e ele quer registrar a marca dele agora. E aí, conversando com ele e tal, ele falou, à tarde a gente conversa. Quando foi à tarde, ele me mandou um áudio falando sobre... ele foi emitir uma nota fiscal e não conseguiu emitir essa nota fiscal porque foi desenquadrado do MEI. MEI, eu acho que ele tinha um valor, não me lembro de cabeça, de R$ 85 por mês. Bom, motivo que ele foi desenquadrado. Bom, o motivo principal é que ele fez um refinanciamento de uma dívida do ano de 2020, daquele DAS, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o valor mensal que paga, e ele não pagou alguns meses. Então, virou dívida ativa, né, dívida ativa da União, e vai para a Receita, certo? E aí, algumas 4 parcelas do mês de 2024. Apesar disso, ele recebeu várias intimações, vários e-mails. Como é a intimação da Receita Federal? É através do Simples Nacional. Você tem um login, uma senha, um código de acesso. Então você acessa o site lá do Simples Nacional e lá no cantinho tem lá o ícone de um desenho da pastinha lá do e-mail, de uma carta, né, de uma correspondência. E ele tinha 3 correspondências. Ele me passou a senha, me passou o e-mail, o CPF, eu entrei lá e vi todas as intimações que ele recebeu. Então não foi falta de aviso. Quer dizer, se ele tivesse procurado. Bom, logo que você saiba que você não pagou aquele valor menor que é de 85, porque agora ele vai ter que pagar um valor mais alto, fora multa, juros do atraso da dívida anterior, e agora ele vai ter que fazer o enquadramento da competência para o ano de 2025, vai ter que pedir para um contador desenrolar esse problema que ele se meteu, né? Que ele foi excluído do Simples Nacional. Então agora ele vai ter que refazer tudo isso e voltar a pagar uma alíquota, de 4,5% sobre o faturamento bruto. Aí ele me questionou, pô, Paulista, se eu comprar uma caixa de cerveja por 40 e vender a 50, eu vou pagar o 4,5% sobre os 10 reais, porque ele comprou por 40 e vendeu a 50. Logo, o lucro dele é de 10 reais, certo? Lucro bruto, certo? Ele achou que ele pagaria sobre os 10. Não, ele vai pagar sobre os 50. Ele comprou a 40 e vendeu a 50. É exatamente isso que eu queria falar para vocês e alertar todos vocês que são MEI, microempreendedor individual, a ficar atento entrando lá no site Simples Nacional e vendo se você tem alguma intimação por algum atraso de alguma parcela ou outra, beleza? Esse é o primeiro recadinho. O segundo recado é, bom, com essa nova questão, todo mundo já deve estar sabendo, do Pix. Bom, a única dúvida que eu tenho é se é por CPF ou se é por família, por exemplo, por renda familiar. Porque assim, o governo, ele deu isenção até 5 mil, passando de 5 mil, você vai pagar imposto de renda. Então assim, não é que vai taxar o Pix, acho que vocês todos já sabem, não é que vai taxar o Pix. É assim, você declara que você ganha 5 mil, mas você gasta com embalagem. Tá, eu vou tirar a embalagem porque o de pessoa jurídica é 15 mil, certo? Então, vamos falar da pessoa física ainda. Você gasta com cartão de crédito 6, 7 mil,
você está sendo incoerente com a sua renda. Peraí, mas como é que você gasta 7 mil, sendo que você ganha 5 mil? Então você vai ter que pagar imposto de renda sobre os 2 mil. É isso? Não sei. Certo? Você vai ter que pagar sobre os 7 mil. Sobre os 7 mil. Legal? Legal, não é sobre os 2 mil. Então, tem a pessoa jurídica também, que é 15 mil mensal. Então, fiquem atentos quando você comprar a embalagem, né? Vai vir na nota lá o valor da embalagem. Outra coisa que é importante, que tem muita informação na minha cabeça aqui, outra coisa que é importante vocês saberem, não é um mês que você estourou, é o ano inteiro, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Certo? Não é um mês. Um mês você compra a embalagem, pô, pagou 12 pau. Estourou. Não. Calma. É ao longo do ano. Então você pega todos os seus gastos com energia elétrica, com água, com embalagem e outros custos que vocês tenham, combustível, se você pedir nota, por exemplo. Então você está gastando um valor que você vai ter que fazer uma média, beleza? É uma média. Essa média que não pode ultrapassar 15 mil por mês. Deu para entender? Então tem que fazer a conta aí, ao longo de 12 meses, você não pode faturar acima de 15 mil. O valor total lá, 360 mil, que é por exemplo, o ME, tá? Não é o MEI. Bom, dito isso, eu não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, os 5 mil que é da pessoa física, a única dúvida que eu tenho é se é uma renda familiar. Por exemplo, tem a minha esposa, ela tem 5 mil de isenção, eu tenho 5 mil de isenção, então a renda familiar já é 10 mil. Não sei. Só essa questão que ainda não está muito bem clara nessa nova questão aí. Vamos pesquisar mais sobre isso aí e é bom ficar informado para não pagar mais imposto do que você já paga. A gente já paga muito imposto, né? Então, assim, ele era MEI, pagava R$ 85 por mês, que era uma chupeta, agora vai pagar 4,5%. Então, se ele fatura 5 mil por mês, chutando aí, fatura com nota fiscal, 5 vezes 4,5 deve dar aí em torno de R$ 230 por mês. Ou seja, ele trocou R$ 85 fixos por... Depende do faturamento, mas assim, vai pagar muito mais agora. Então, se ele já atrasava antes, imagine agora. E aí, desanda, né? A fábrica desanda, a empresa se perde. Bom, acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu teria o maior prazer em responder. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para as notificações. Claro, não deixe de compartilhar e nos seguir em todas as plataformas sociais. @GeleirosBrasil. Dá aquela força pra gente, beleza? Entra lá no Instagram também e segue a gente, tá bom? Bom, Geleiros Brasil, até a próxima.